Ora viva, muito bom dia. Segunda-feira, 30 de junho de 2025, o último dia do mês. Chegamos para a edição número 1 da semana do Manhã Girassol. Começa aqui mais uma viagem informativa de 2 horas de interação no seu magazine que lhe traz um conteúdo diferenciado. É o Manhã Girassol que está no ar. Bom dia, Girassol. Segunda-feira estamos na via, uma vez mais, bom dia. Vamos conferir como estão as coisas nas ruas a esta altura. É a primeira fotografia sobre o trânsito que vamos ter nesta edição do Manhã Girassol, a última do mês de junho, é com Ernesto Jaime, com quem nós vamos a conversa agora. Ernesto, muito bom dia. Qual é o ponto de situação a esta altura no local em que te encontras? Bom dia, Iracelma, e bom dia aos nossos telespectadores. Hoje, início de semana, segunda-feira, o trânsito aqui já está carregado. Falamos a partir do Golf 1, a rua principal do Avocumbe. Esta é uma via terciária, ou seja, uma via alternativa para quem, por exemplo, vai até a avenida principal Pedro de Castro Vanduno em Loi, que liga então o Quimbango e o Golf 2. É uma via alternativa e a esta hora já está assim totalmente carregada. Nós vamos radiografando ao longo deste programa de hoje as vias terciárias que dão acesso às principais avenidas, e esta é uma delas. Normalmente, estas mesmas vias terciárias têm o papel de desafogar o engarrafamento que muitas vezes é verificado então nas avenidas principais. Por esta altura, o cenário que se descreve é totalmente apertado, é um engarrafamento enorme, uma fila enorme e, sobretudo, no sentido para quem desce aos Correios ou mesmo ao centro do próprio Avocumbe. Já no sentido para quem sobe para a avenida principal, a avenida Pedro de Castro Vanduno em Loi, ou se preferir o Golf 2 ou a outras zonas adjacentes a esta mesma avenida principal, o trânsito faz-se de forma tranquila, trafega-se de forma normal. O cenário é totalmente diferente no sentido para quem vai para o Avocumbe, e também é importante frisar que esta é uma via estratégica para do ponto de vista de circulação rodoviária, por exemplo, para quem vai chegar até ao centro da cidade, passando pela Tourada ou também pelo 1º de Maio. Daí então muitos automobilistas que querem ou que queiram chegar até o centro da cidade usar também esta via. Normalmente esta via também é conhecida como uma via que tem alguns sobressaltos, sobretudo alguns buracos nas estradas, e obviamente nós vamos dar a conhecer aos nossos telespectadores. É este o primeiro apontamento, é esta a primeira fotografia que podemos fazer sobre a situação do trânsito na cidade capital. Bom dia, Iracelma. Bom dia, Ernesto Jaime. A movimentação a esta altura na via alternativa que dá ao Avocumbe. O trânsito por aquela zona está carregado no sentido Golfo 2, Avocumbe. Vamos continuar a olhar para o trânsito nesta manhã de segunda-feira, 30 de junho, agora com o suporte das imagens do CISP. Estamos a olhar para a Avenida de Olinda Rodrigues, onde o trânsito faz de forma lenta agora, não é? Vai afunilando à medida que os automobilistas se vão aproximando para o 1º de Maio. Esta é a situação do trânsito na Avenida de Olinda Rodrigues. Continuamos nesta zona, agora aqui na zona do Alimento Angola, onde o trânsito faz numa boa, os automobilistas circulam na normalidade. Dar aqui também uma nota positiva aos cidadãos que vão usando a pedonal para a travessia. Algumas paragens por conta
conta de alguns veículos que vão então fazendo algumas paragens para o embarque e desembarque de passageiros, mas o certo mesmo é que o trânsito naquele ponto de Viana faz-se numa boa. Estamos a olhar aqui bem ao pé do Comando Provincial de Luanda, o trânsito também faz-se numa boa, sem quaisquer constrangimentos. Estas são as imagens do trânsito a esta altura, com o suporte do CISP. Nesta segunda-feira vamos agora olhar para as principais páginas dos jornais nacionais e internacionais. E começamos na capa do Jornal de Angola, em representação do continente africano. O chefe de Estado discursa hoje na 4ª Conferência sobre Desenvolvimento. Ainda a olharmos para a capa do Jornal de Angola, RDC e Ruanda, o presidente angolano apela às partes a honrarem os compromissos. O jornal O País, o jornal que tem tudo, titula: Presidente da União Africana participa em Sevilha na Conferência da ONU sobre financiamento para o desenvolvimento. Aumento de acidentes de trabalho contrasta com os relatórios apresentados por empresas angolanas. Agora, o jornal O País em Moçambique, na sua edição de hoje, titula: Empresas de segurança privada devem 123 milhões de meticais ao INSS. Governo divulga contratos de concessão com cláusulas confidenciais. Também outro destaque na capa do jornal O País em Moçambique. Olhamos agora para o Jornal de Notícias em Portugal, que escreve: fosso salarial entre Lisboa e o país é cada vez maior. Na capital paga-se em média mais 335 euros do que no Porto e mais 643 do que em Bragança. Ex-vice de Gaia recupera controlo de dinheiro, carro e casa. Também é destaque no Jornal de Notícias na edição de segunda-feira. É tempo para a primeira conexão com a Girassol FM. O nosso contacto habitual, as manhãs aqui no Manhã Girassol, com Bom Dia com Energia, com João Alves, com quem eu vou falar agora. João, muito bom dia, meu colega. Como é que foi o teu fim de semana? Bom dia para si, Iracelma. O meu final de semana foi super, hiper, mega bom. Brutal! Conseguimos trabalhar ao sábado e descansamos ontem, domingo. Então hoje estamos aqui com esta energia toda renovada para este Bom Dia com Energia. E o seu? Dá para sentir essa energia, dá para sentir esta energia. Eu tive um ótimo fim de semana também, mas eu acho que não se compara ao teu. Bom, provavelmente. Provavelmente. Ou talvez até tenha sido melhor que o meu, né? Não acredito. A energia com que tu falas, a energia que transmites aqui para nós, para os nossos telespectadores e certamente para os radiovintes a esta altura que estão ligados ao Bom Dia com Energia, é completamente diferente. Sim, porque já é uma característica nossa, né? Para além de estarmos aqui a fazer este programa, gostamos de estar sempre bem dispostos em cada manhã. É um estilo de vida. É agradável acordar, agradecer a Deus e poder estar aqui a servir este vasto auditório, naturalmente. É, sem sombra de dúvidas, uma dádiva, uma alegria muito grande, por isso é que nós também conseguimos transmitir o que nós temos para os ouvintes. Eu gostei de ouvir uma dádiva, acordar é uma dádiva, recebemos mais uma oportunidade para continuarmos a contribuir também para o país, não é? E estamos aqui nós, claramente, o João Alves mais cedo do que nós, entrou em campo por volta das 6 horas, pontualmente. E nós começamos sensivelmente 8 minutos, agora 9 minutos, são 7 e 9 minutos. E por incrível que pareça, terminamos quase juntos, não é? Cortamos a meta juntos. Isto passa a ser uma batota, porque tu começaste um bocadinho mais tarde. Não, mas a dinâmica é a mesma, não é? É a mesma, naturalmente. Pois bem, então estamos aqui para o cumprimento do nosso dever, como disseste muito bem, e também aqui já aclarar os nossos ouvintes que estamos já com esta primeira conexão com o Manhã Girassol, o programa da Rede Girassol, televisivo no caso,
atraso e acontece assim de segunda a sexta-feira. Então já estamos a fazer este programa. Começamos naturalmente com o nosso incentivo ao trabalho. Sabe que nós somos as primeiras pessoas a conduzir também os primeiros trabalhadores que começam-se a deslocar dos mais variados pontos desta Luanda para Luanda e não só, pelo país e pelo mundo, para os locais de trabalho, onde os horários, na verdade, coincidem, não é? Naturalmente é uma companhia indispensável. E vamos fazendo, daqui a pouco vamos ter, na verdade, o balanço do trabalho da Polícia Nacional durante o final de semana. Vamos também ter o balanço da porta-voz do INAC, a dona Rosalina Domingos, que vai falar-nos do trabalho de proteção à criança, no caso, essas situações que vão violando os 11 direitos da criança, e as denúncias vão continuando a chegar até o Instituto Nacional da Criança. A primeira hora foi praticamente uma hora preenchida com muita boa música, Iracema, nem imagines as músicas que nós tocamos, variadíssimos não tenho dúvidas quanto a isto. Nomes da nossa música nacional pisaram este palco de Bom Dia com energia e vão continuar a pisar até por volta das 9 da manhã. E agora também, como novidade para os nossos telespectadores, se estáis recordada, nós dizíamos durante a semana que terminou que teríamos uma música feita, né? Receberíamos uma música feita por uma ouvinte, a Noémia, aquela. Na verdade, a música já chegou, a música está sendo analisada e também aqui fazer os últimos ajustes, e ao longo desta manhã nós vamos tocar esta música para os nossos estimados ouvintes, rádio-ouvintes que nos acompanham diariamente, e já agora também agradecer este gesto da ouvinte Noémia Raquela. Para além da Noémia, nós teremos a oportunidade de ouvir também este hino do Bom Dia com Energia, somos certamente. Uma equipa e vai ter que ouvir, sim senhora. Vai ter que ouvir. E também um poema que foi escrito para nós, de um nosso ouvinte, e que ela agora está a procurar formas de estar mesmo connosco pessoalmente para a apresentação deste poema. Portanto, o Bom Dia com Energia está com tudo. São estas as novidades que surgem logo neste último dia do mês de junho, mês da criança. E o primeiro dia da semana. Da semana. É assim muito mesmo. Bem. João Alves, foi então o nosso primeiro contacto. Certamente vamos voltar a falar ainda ao longo desta edição do Manhã Girassol. É um bom dia para os rádio-ouvintes que a esta altura estão ligadinhos aos 102.7, a Girassol FM. É verdade, e nós fazemos diferente. É um bom dia para os estimados telespectadores. Mas este é um bom dia com energia. Até já. Até já. A nossa conexão permanente com a Girassol FM. Vamos agora olhar para a atualidade. O Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, participa em Espanha na reunião internacional das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento. O encontro junta mais de 60 líderes mundiais e 4.000 representantes da sociedade civil para relançar ajuda ao desenvolvimento, que tem atualmente um déficit de 4 bilhões de dólares anuais, segundo a ONU. A quarta Conferência Internacional sobre o Financiamento ao Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, que decorre em Sevilha, Espanha, 10 anos depois da anterior na Etiópia em 2015. O objetivo agora é renovar o quadro do financiamento global ao desenvolvimento no momento de graves tensões geopolíticas e conflitos e quando estão gravemente atrasados os objetivos acordados pela comunidade internacional na Agenda 2030. Segundo as contas da Organização das Nações Unidas, o déficit atual na ajuda ao desenvolvimento é de 1.500 mil milhões, mais do que há 10 anos. E em 2024 a ajuda oficial ao desenvolvimento caiu pela primeira vez nos últimos 6 anos, com a previsão de nova queda de 20% para 2025. Num mundo com mais conflitos bélicos e novas tensões e discursos geopolíticos, os recursos estão a ser desviados para orçamentos militares e de segurança, com especial impacto no corte das verbas para ajuda humanitária e a agência da Organização das Nações Unidas dos Estados Unidos, desde que Donald Trump voltou à presidência do país, que representava até o ano passado 42% do total de doações. Os Estados Unidos da América não vão entrar em Sevilha e serão mesmo o único país membro da Organização das Nações Unidas ausente depois de se terem retirado da negociação da Declaração Compromisso de Sevilha. O encontro vai contar com a presença de mais de 60 líderes mundiais e 4.000 representantes da sociedade civil. Entre os líderes confirmados em Sevilha estão a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Primeiro-Ministro de Espanha, Pedro Sánchez, que será o anfitrião ao lado do Secretário-Geral da ONU, António Guterres.
O Presidente da República e da União Africana saúda os passos dados em prol da regularização da situação na República Democrática do Congo, com assinatura em Washington, D.C., no dia 27 deste mês, do Acordo de Paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. Manifesta a esperança de que as partes honrem os compromissos assumidos neste acordo. Exorta-os a concluir todos os aspectos pendentes do processo de resolução definitiva do conflito que prevalece no leste da RDC. E a organização da Expo Willa, a maior bolsa de negócios do sul de Angola, vai aumentar o número de stands para acomodar mais expositores na edição 2025. Mais de 350 empresas, entre nacionais e estrangeiras, já confirmaram sua participação no evento que vai decorrer na cidade de Lubango no período de 20 a 24 de agosto próximo. A APSIL está a aumentar o recinto da Expo Willa para receber e acomodar mais empresas na edição 2025. Segundo o presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Willa, cerca de 98% dos stands já estão ocupados, daí a necessidade da criação de outros espaços para acomodar mais expositores. Paulo Gaspar realça que a procura é grande, que as grandes empresas do país já garantiram a sua participação no evento que vai decorrer de 20 a 24 de agosto no Lubango. Neste momento temos 98% dos stands já alugados. A procura é muito grande, estamos a aumentar cerca de mais 25% daquilo que é o lugar, que é o espaço da Expo Willa. Estamos a mudar toda a zona da Praça da Alimentação para um espaço novo, para libertarmos a antiga Praça da Alimentação para novos stands, mas este ano as coisas estão-nos a correr muito bem, com muita antecedência. As grandes empresas confirmaram a sua presença, o que nos faz pensar que vamos ter uma feira a 100%. Cerca de 350 expositores, entre nacionais e estrangeiros, são aguardados para a Expo Willa 2025. A organização garante a participação na Feira de Empresas de Portugal, Itália, África do Sul e Namíbia, e que estão a ser realizados contactos com empresários da Zâmbia e da Espanha. Este ano estamos a contar com pelo menos entre 350 a 400 expositores. Internacionais, temos neste momento, estamos em negociação muito avançada com alguns países, já temos confirmação de empresas portuguesas, empresa italiana, namibiana e sul-africana, e continuamos a negociar, estamos neste momento a negociar também com a Zâmbia e com a Espanha para ver se conseguimos este ano ter empresas desses dois países também. Paulo Gaspar destaca que a maior bolsa de negócios do sul de Angola vai ter este ano como foco a produção industrial local. O responsável adianta que a Willa pretende voltar a ter um dos maiores parques industriais do país para a diversificação das atividades produtivas na região. O nosso grande foco este ano é a indústria. A Willa já foi uma grande potência em termos da indústria. Hoje perdemos um bocado este lugar e esta posição, mas nós pretendemos voltar a incentivar, voltar a motivar empresários para investir no setor industrial na Willa. A partir de amanhã, 1 de julho, fica proibida a pesca de arrasto pelágico em Angola. A medida é do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos e visa permitir a reprodução do carapau. De 1 de julho até 31 de agosto, ficam restringidas as atividades de pesca de arrasto pelágico em Angola, um tipo de pesca que arrasta os fundos do mar. A medida foi confirmada neste domingo pela Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto. Em termos de proibição, entra agora no dia 1 de julho. Portanto, de 1 de julho até 31 de agosto, está proibida a pesca de arrasto pelágico. Além de proteger os recursos do mar, a medida, segundo a ministra, visa propor capacidade de orientação alimentar às famílias. O arrasto constitui uma arte de pesca que, bem aplicada, com pesos de portas que tenham o peso devido, não vai aos solos, não arrasta os fundos do mar. E, portanto, ela traz algumas espécies. Mas isto é algo que nós nos comprometemos a partilhar com toda a sociedade para que todos nós possamos ser
quase que um fiscal sobre aquilo que nós estamos a comer. A rastreabilidade vai trazer-nos mesmo este contexto de olhar para aquilo que vem para o nosso prato. Em causa está a escassez de sardinha e do carapau nos mares angolanos. No entanto, com a proibição da pesca de arrasto pelágico, o governo pretende promover a reprodução deste tipo de peixe, como avançou a ministra Carmen do Sacramento Neto. Temos estado a ver que o oceano, nos últimos meses, está a trazer mais água fria da Namíbia, da zona da Namíbia, que é o que todos conhecem, a corrente fria de Benguela. Nós esperamos que com esta água que está a entrar para mais longe, dentro da costa de Angola, possa também trazer peixe. Portanto, esperamos que os pelágicos, esperamos que os demersais, os peixes mais pequenos, que é o carapau, os pelágicos que nós muito gostamos, possam vir em maior quantidade, embora para já, dia 1 de julho, está proibida a pesca do carapau porque entra na reprodução. A atividade de pesca de arrasto pelágico ou do carapau fica interdita a partir de 1 de julho e vai até 31 de agosto. E regressou neste domingo a Angola o navio Bahia Farta, depois de ter participado pela primeira vez na Exposição Internacional de Navios de Investigação Científica, realizada no âmbito da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que decorreu em França. Atracou nesta manhã de domingo no porto pesqueiro de Luanda o navio de investigação científica angolano Bahia Farta. A embarcação estava destacada na cidade de Nice, França, onde foi exposição, participando na 3ª Conferência das Nações Unidas, que aconteceu de 9 a 13 deste mês. Um evento que reuniu diferentes líderes globais, cientistas e representantes da sociedade civil para discutir a conservação e o uso sustentável dos oceanos. A palavra reorganização esteve na base do certame que juntou instituições do mundo que trabalham para os oceanos, segundo a ministra das Pescas, Carmen do Sacramento Neto. Trazendo uma mensagem de diversificação das atividades nos oceanos, que permitam que estes possam se reproduzir e possam, acima de tudo, fazer os seus processos, e aí diria os processos oceanográficos, para que efetivamente os oceanos constituam um meio saudável que pode, acima de tudo, trazer mais benefícios para o homem. A ministra faz um balanço de uma participação exitosa, onde Angola pode apresentar projetos de sustentabilidade da economia azul. A nossa participação foi exitosa. Para além das apresentações que as instituições fizeram, nós tivemos a Bahia Farta, com cerca de 300 visitas, deixamos que... E mais pesca rastreável na região do sul do Oceano Atlântico constam entre os vários compromissos deixados por Angola no evento, como referiu a ministra Carmen do Sacramento Neto. O resultado final foi um compromisso de Angola de olhar para o conhecimento, trazer a literacia dos oceanos, trazer uma produção da pesca que seja rastreável, trazer a segurança nos oceanos, trazer o turismo sustentável, trazer um ambiente saudável, enfim, trazer um contexto de economia azul para esta região sul do Oceano Atlântico. 17 tripulantes e 21 cientistas fizeram parte da delegação angolana numa viagem de aproximadamente 45 dias entre ida e volta. Um jovem empreendedor no município de Caconda, na província da Huila, aposta na produção de milho em grande escala. Luís de Souza José vai colocar no mercado, nos próximos dias, mais de 150 toneladas do cereal.
Um jovem empreendedor do município de Caconda, na província da Huila, aposta na produção de milho em grande escala. Luís de Sousa José pretende colocar no mercado, nos próximos dias, mais de 150 toneladas do cereal, que já estão a ser colhidas numa plantação de 25 hectares. A safra supera as expectativas iniciais para esta época agrícola e vai ser escoada para outras regiões do país, com realce para Benguela e Huambo. Ele deu conforme, deu acima das nossas previsões. Esperávamos uma colheita de 5 toneladas por hectare, mas verificamos que a colheita estará acima daquilo que nós prevíamos. Acredito que nesses 25 hectares teremos uma colheita de mais de 150 toneladas. O empreendedor, que utiliza meios mecanizados no processo produtivo, já beneficiou de apoio do Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, PDAC, emprega 50 trabalhadores efetivos, 100 eventuais e produz igualmente cebola, repolho e tomate. Eu já tive apoio, sobretudo, do programa PDAC. Sim, estou a trabalhar com o PDAC e está tudo a correr bem. Nesse momento estamos a usar tratores, grade, semeadora, pulverizadores mecânicos e nos falta aqui colhedoras, demolhadoras e alguns equipamentos de auxílio. Luís de Sousa José atualmente está a utilizar para o cultivo apenas 75 dos mais de 300 hectares da sua propriedade. Para aumentar a área plantada e a produção de milho e hortícolas, diz necessitar de mais apoios. Já temos 300 hectares, ou mais de 300 até, e nós só produzimos quase 25% desse espaço. A nossa ambição é de produzir os 300 na totalidade, queremos aumentar a produção e pedimos mais apoio por parte do governo, da banca, para realizarmos esse nosso sonho. E o Sistema de Segurança da Aviação Civil angolana foi submetido este mês a uma auditoria da Organização da Aviação Civil Internacional e mereceu nota positiva. Os resultados provisórios foram divulgados esta sexta-feira pela Autoridade Nacional da Aviação Civil e classificam Angola como uma referência internacional em segurança contra os atos ilícitos. A aviação analisou a capacidade do país em gerenciar a segurança em aeroportos, aeronaves, passageiros e carga, com base numa auditoria focada na implementação de elementos de segurança considerados cruciais. Peritos de diversas nacionalidades analisaram e examinaram várias componentes, desde a legislação até as operações aeroportuárias. A OACI considera que Angola segue rigorosamente as práticas globais, garante confiança a passageiros e operacionais, bem como reforça o papel do país como um futuro hub regional da aviação civil. O reconhecimento é considerado estratégico para Angola, que se prepara para receber voos internacionais a partir do novo aeroporto internacional Doutor António Agostinho Neto. Olhamos para o tempo. Luanda tem previsão de sol encoberto, temperatura mínima de 21 graus e máxima de 27. A umidade prevista vai até aos 78%. Seguimos para o primeiro intervalo desta edição. Renovados os votos de bom dia, está de volta o Manhã Girassol. Vamos, no início deste bloco, olhar para o trânsito. Voltamos à rua para a conversa com Ernesto Jaime. Ernesto, uma vez mais, bom dia. O trânsito faz-se de duas maneiras, não é? Num lado, trânsito carregado e no outro, trânsito completamente fluido.
Bom dia, Iracelma. Bom dia também aos nossos rádio ouvintes. Eu soube que estamos em simultâneo e nós somos uma plataforma. Exatamente, a vida hoje dos automobilistas não vai estar facilitada nem um pouco, pois as vias terciárias ou alternativas continuam carregadas para quem vai então chegar às principais avenidas. A esta hora já está um trânsito, vamos dizer, infernal, pois já há um engarrafamento nas vias terciárias ou vias alternativas às principais avenidas, pelo menos as que estamos a passar, a constatar a circulação rodoviária. Para quem vai descer ao centro da cidade, o cenário é totalmente diferente. Para quem vai chegar, por exemplo, ao Avocumbe ou ao Golfo 2, o trânsito neste sentido faz-se de forma tranquila. É totalmente diferente no lado oposto ou na faixa oposta. São as vias alternativas que, de certa forma, também fazem o trânsito acontecer, desafogam mais as vias principais e, obviamente, que proporcionam uma melhor mobilidade nas principais vias de Luanda. Mas aqui o cenário é completamente diferente. Obviamente que o trânsito acaba por, de certa forma, atrasar um pouco mais aquilo que é o percurso de automobilistas e também passageiros e obviamente que os mototaxistas aqui, quando há então estes mesmos engarrafamentos, são então chamados para transportar também de um lado para outro passageiros que não querem chegar tarde ao seu local de trabalho. Hoje é segunda-feira e normalmente segunda-feira acaba por ser também sinónimo de muito engarrafamento, sinónimo de mais viaturas nas vias e também o movimento acaba por ser muito mais frenético, quer de pessoas bem como também de veículos. Talvez seja este também o motivo de hoje, na segunda-feira, o trânsito estar assim totalmente carregado. Obviamente também acompanha-se aqui algumas vezes o mau estado de conservação, quer das próprias vias e também das próprias sinaléticas que são usadas ou que são colocadas em principais vias, tal como semáforos, ou então o desaparecer de alguns sinais, como por exemplo passadeiras. É importante frisar que este é um bairro que normalmente a travessia de peões é frequente. Daí também se chamar a atenção aqui à questão de automobilistas terem mais precaução ao passarem por esta rua principal, para terem mais atenção em relação então aos peões que fazem a travessia aqui. Iracelma, é este o cenário que se pode dar então, não só aos nossos telespectadores, mas também aos nossos rádio ouvintes. João Alves, sei que também está em conexão aqui. É este o cenário que se pode descrever, é esta a radiografia, pelo menos aqui no bairro Popular, na rua Machado Saldanha. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Hoje a radiografar as vias municipais, antes consideradas vias secundárias. Vamos continuar a olhar para o trânsito nesta segunda-feira. Temos aqui as imagens do quadro geral do CISP. Há zonas em que o trânsito está carregado, como esta que damos a ver agora, na Avenida 21 de Janeiro. O trânsito está completamente carregado, é um anda, anda, lentinho. Paciência é o que se recomenda a esta altura para quem circula na Avenida 21 de Janeiro. No hospital, na Avenida da Samba, estamos aqui a olhar na Estrada da Samba, aqui ao pé do Hospital da Samba, o trânsito também é este, completamente carregado. É segunda-feira, o cenário não poderia ser diferente dos outros dias, de segunda a sexta. Esta é a imagem do trânsito, pelo menos neste ponto, na Estrada da Samba, bem ao pé do Hospital da Samba. Deixamos o trânsito e rumamos para Girassol FM.
João Alves, uma vez mais bom dia em estúdio. Eu sei que tens convidado, tens o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros para as ocorrências das últimas 72 horas. É bem verdade, Iracelma. Mais uma vez, bom dia. Um bom dia também para os estimados telespectadores e para os nossos radiovintes. Dizer que voltamos com este contacto, esta conexão, a segunda conexão com o Manhã Girassol. Tenho, sim senhora, comigo o senhor Daniel Correia. Senhor Daniel, muito bom dia e bem-vindo mais uma vez aqui à Girassol FM, particularmente nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, Alves. Bom dia a toda a equipa que o acompanha. E um bom dia com muita energia. Bom dia com energia, pois era isso que eu já estava a querer cobrar de si. Senhor Superintendente Bombeiro, diga-me, por favor, como é que foi o vosso trabalho nas últimas 72 horas? Dizer que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, nas últimas 72 horas, nós tivemos o registro de 32 ocorrências. E das 32 ocorrências, 9 foram incêndios. Dizer aqui que os incêndios tiveram lugar nos municípios de Viana, com um caso, Maianga, igual número, Molenvos com 2 casos, Rangel com 2 casos, Oja Renda, Quilambaquiache e Calumbo, cada um caso. E as presumíveis causas foram apontadas como curto-circuito, com 4 casos, fogo posto com 3, negligência 1 e fuga de gás igual número. Os setores afetados, habitação com 4, energia e transporte cada um caso e ambiente com 3 casos. Dizer também que nós registramos um acidente de viação com vítimas encarceradas e aqui dar uma nota que esta ocorrência teve lugar na Via Expresso ontem, exatamente ontem, por volta das 13h30, em que nós fomos solicitados a partir do CISP, nos informando desta ocorrência e prontamente solicitamos o nosso quartel que está na Via Expresso, o quartel especializado em salvamento e resgate, e acorreu para o local, onde fez o desencarceramento da vítima, porque aqui estamos a dizer que a vítima estava a conduzir uma carrinha Fuso e teve um despiste e um embate ao obstáculo fixo e ficou preso na viatura. E prontamente os nossos operacionais foram ao local e conseguiram fazer a retirada da vítima da viatura e prontamente socorrido para uma unidade hospitalar mais próxima com o apoio da ambulância do INEMA. Esta vítima, portanto, o resultado deste acidente, tinha apenas uma pessoa nesta viatura? A viatura estava com 2 passageiros, o motorista e o acompanhante, e, portanto, informações do acompanhante dizendo que o motorista teve uma sonolência e o despiste e, concomitantemente, o embate ao obstáculo fixo. Normalmente, a condução noturna deve ser feita com descanso redobrado. Se, na verdade, não tiver alguém ao lado que possa auxiliar o motorista, se estiver errado pode corrigir-me, o conselho mesmo é, talvez, parar a viatura, estacionar num lugar apropriado para repousar, descansar um pouco e depois seguir viagem. Exatamente, esta é a melhor forma. Estamos aqui a dizer que o acidente ocorreu 13h30. 13h30. E estamos aqui a fazer uma análise que, atendendo que é um motorista de uma viatura Fuso, um mini carrinha, automaticamente que vinha de um local tanto distante e que aquele momento ele sentiu essa sonolência, que o ideal é estacionar com segurança e então descansar um bocadinho para depois seguir a marcha. Temos mais ocorrências?
Sim, também dizer que nestas últimas 24 horas, 72 horas, nós tivemos um acidente de viação com múltiplas vítimas e este acidente ocorreu na Estrada Nacional número 100 e aqui houve um embate, 2 viaturas, uma de marca Toyota Hilux e um autocarro de passageiros, em que a viatura de marca Hilux embateu ao autocarro, resultando o despiste da mesma viatura e, como resultado desta ocorrência, nós tivemos 6 vítimas, entre 3 feridas e 3 mortos. Portanto, lamentar aqui a morte dessas vítimas e prontamente socorreu-se aquelas vítimas que ainda tinham vida para a unidade hospitalar mais próxima. Ok, acredito que vamos prosseguir com este nosso balanço aqui com a presença do porta-voz dos bombeiros ao nível de Luanda, o senhor intendente bombeiro Daniel Correia. Iracema, acredito que tens outros motivos para avançar daí com este Manhã Girassol. Nós vamos dar continuidade aqui com esta entrevista. Muito bem, João Alves, eu por acaso agora vamos ter informações sobre as últimas 72 horas, o balanço é da Polícia Nacional. Obrigada por estas informações, sempre muito pertinentes. Nós voltaremos a qualquer momento. Até já. Até já, aguardamos. Pois bem, E agora vamos à conversa com o subinspetor Pascoal Mussungo, da Polícia Nacional, que já cá está para o balanço que se impõe das últimas 72 horas. Subinspetor, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Iracema. Bom dia a telespectadores da TV Girassol. O balanço das últimas 72 horas, o que é que a polícia tem para apresentar-nos? Sim, aquilo que é o balanço da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária das 72 horas, infelizmente, ainda não é satisfatório. Ainda não são satisfatórios por conta do número de acidentes que registrou-se, né? Dizer que neste final de semana ocorreram 86 acidentes, dos quais resultaram 23 mortos. Um número muito elevado. Muito elevado, ainda muito elevado, e 98 feridos. Quais foram as causas destes mais de 80 acidentes registados nas últimas 72 horas? Quando falamos desses acidentes, em todo o país ou apenas em Luanda? Em todo o país. Em todo o país. Luanda registrou um total de 11 acidentes, por quanto que o total é de todas as províncias, né? Sendo que as províncias de Luanda, Benguela, sobretudo estas duas, dominam este cenário. Então, as principais causas, como sempre, infelizmente, os excessos de velocidade. Tivemos também ainda os atropelamentos para causa de mortes e feridos. Os atropelamentos. Sim. Quantos atropelamentos? Estamos a falar aí uma ordem de 60, 70, 50 atropelamentos. A questão das vias também tem concorrido para estes números alarmantes de vítimas nas estradas do nosso país? A questão das vias, sim, tem concorrido. Entretanto, nós reiteramos sempre que nos 3 fatores fundamentais do sistema rodoviário, o homem será sempre o fator, ou o elemento principal, o elemento fundamental. Por quê? Porque a condução, a velocidade deve ser adequada em função do estado da via, o ambiente atmosférico, o estado do veículo. Ou seja, a via sim é chamada, e aqui apelamos a quem direito, mas a via nunca pode ser justificativa para as mortes e os acidentes. Os acidentes e as mortes, no caso, as consequências. Mas contribuem? Obviamente que contribuem sim. Mas queremos aqui apelar ao elemento racional, o elemento homem. Porque é óbvio que eu devo adequar sempre a minha condução em função destas condições atmosféricas, a condição da via, a condução do próprio veículo. Então, aqui sim, sublinhar que, quem tem direito, obviamente,
que é importante cada vez mais melhorarmos, e tem havido esse esforço por parte do Governo, temos estado a ver o que está a fazer-se em termos de melhoria das vias, mas aqui a nossa maior preocupação é o elemento homem, que pode sempre, caso caso vá à via pública com racionalidade, acaba sempre evitando este mal, não é? Que nós, a partir do momento que identificamos que eu estou a transitar numa via que não tenha condições, então eu devo adequar. Infelizmente, o que nós reparamos é o quê? Sobretudo a falta de iluminação. A Estrada Nacional número 100 tem, para além do tapete de asfalto, tem um problema da falta de iluminação. É óbvio que eu ali devo não só reduzir a velocidade, como mesmo a utilização das luzes, por exemplo. Nós ainda temos o problema de não utilizar nos cruzamentos entre veículos a luz de cruzamento. Utilizamos os máximos que causam encandeamento em direções. Dificulta a visibilidade dos automobilistas. Pois. Então, há aqui um conjunto de elementos que são chamados, mas, fim a cabo, o último rácio, o homem é determinante para evitarmos, não é? Mitigarmos, não vamos acabar totalmente, então é este apelo da nossa parte. Subinspetora Pascoal, para lá destes mais de 80 acidentes que resultaram na morte de 23 pessoas nas estradas do nosso país, há outras ocorrências também registadas? Sim. Para além disto, das mortes, falamos de um total de feridos de 96. Temos também a ação porque a polícia não é reativa, é proativa, e nós tivemos a ação realizada em várias províncias no tocante à sensibilização naquilo que é a prevenção rodoviária. Aqui mesmo em Luanda, a polícia trabalhou diretamente com fiéis da Igreja Católica, no sentido de passarmos estas informações, porque infelizmente quando falamos de atropelamento, nem sempre a causa primária é o automobilista. Aqui é importante levar a cultura rodoviária a todos os intervenientes, sobretudo os pedestres, os peões, no caso. Porque, infelizmente, até naqueles casos em que temos passeios, temos as pedonais, os transeuntes, os pedestres, não circulam onde deviam circular. Muitas vezes o fazem mesmo na faixa de rodagem, onde temos pedonais, má travessia de peões, mesmo ali onde há um esforço por parte do Estado em colocar os elementos para que haja essa segurança rodoviária, infelizmente ainda temos casos até de vandalismo. Estão os separadores físicos a destruírem e para pular-se ali mesmo onde há pedonais. Então, há toda a necessidade de continuarmos a levar esta informação o mais longe possível. Então, estamos a trabalhar com todos os intervenientes, todos os setores da sociedade, e desta vez em Luanda trabalhamos com os fiéis da Igreja Católica. Ao longo da semana também trabalhamos em algumas escolas, mesmo estando já em fases de provas e a terminar o ano letivo, no sentido de elevar esta cultura rodoviária, porque entendemos nós que a prevenção começa com cada um de nós. E aqui, mais uma vez, reitero, não é apenas o automobilista, mas todo aquele indivíduo que se fazer a via pública. Toda a sociedade. Quando falamos em cultura rodoviária, a subinspetor Pascoal, onde é que está a maior dificuldade? Não é? Onde é que reside a maior preocupação das autoridades? A maior preocupação das autoridades é no sentido lato mesmo. Ou seja, é assim que, desde o governo, ou o Estado angolano, decretou, em função de um decreto, de um regulamento que é o 145/23, que é o regulamento para prevenção e segurança rodoviária a nível nacional, que congrega vários ministérios, desde a educação, saúde, comunicação social, no sentido de congregarmos todos. Onde é que está a grande preocupação quando falamos de cultura rodoviária? Na família. Entendemos nós, Polícia Nacional, que a questão da segurança rodoviária, sinistralidade rodoviária, não é uma questão de polícia.
ao contrário do que se pensa. A polícia deve vir em último rácio, então deve começar na família, com a educação familiar. Nas escolas, o currículo escolar deve trazer estes elementos, os planos de férias devem trazer estes elementos sobre segurança rodoviária, porque entendemos nós que não é a partir da escola de condução que o indivíduo deve ter contacto a estas matérias do Código de Estrada, da sinistralidade ou prevenção. Não, é a partir destes vários núcleos, sobretudo o núcleo fundamental da sociedade, a família, a igreja. Então, devemos trazer para as nossas mesas esta conversa, este diálogo e incentivar também as nossas crianças, porque nós vemos aqui diariamente no Manhã Girassol, às vezes pais a caminharem com os seus filhos, a atravessarem em locais impróprios, mesmo ao pé de uma pedonal. Exatamente. Temos essa questão, porque esta mudança de mentalidade deve começar da base. Para que as pessoas entendam, porque o mal, nós falamos, vamos comemorar agora os 50 anos da independência, conseguimos a paz, mas infelizmente quando começamos a trazer os números de mortes por acidentes rodoviários, então vamos entender que temos de trazer paz na estrada. Falando em paz da estrada, inicialmente avançou-nos aqui os números registados durante o fim de semana. Certo. Foram 83 acidentes. 86 acidentes que resultaram em mais de 20 mortes e cerca de 90 feridos. Se comparado ao último fim de semana, o número aumentou, reduziu? Aumentou. Nós tivemos mais 7 acidentes comparadamente ao fim de semana passado e reduziu o número de feridos, menos 6, assim, tivemos essa redução, sim. Muito bem. Subinspetor Pascoal Massungo, vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol e até a próxima. Nós aqui agradecemos. Vamos olhar para o tempo. Benguela terá o dia parcialmente soalheiro, temperatura mínima de 17 graus e máxima de 25 graus, umidade relativa de 79%. É tempo para mais uma pausa no Manhã Girassol. Uma vez mais, bom dia. O Manhã Girassol está de volta e a segunda parte. Daqui a pouco começa a sua jornada laboral e nós vamos voltar à rua para espreitar o movimento do trânsito nesta segunda-feira. Mais uma conexão com Ernesto Jaime. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Como é que estão as coisas por aí? Eu penso que estás no Casquel. No Cascal do Buraco, nesta principal via que dá acesso às também outras principais avenidas, como por exemplo o Internacional 4 de Fevereiro e também segue para o 1º de Maio. Por aqui o movimento de veículos e pessoas já se faz sentir. Há muita movimentação por aqui, pessoas a caminharem de um lado para o outro. Também nota-se aqui, de certa forma, a dificuldade de táxi, tal como se pode verificar agora. Há dificuldade de táxi e quando chega o táxi, a luta é que já se conhece, é aquela diária do empurra aqui, então, nesta paragem, pelo menos do Cascal do Buraco. É Luanda a acontecer, já se faz aqui nesta segunda-feira, neste dia, a movimentações, alguns quadros, se assim podemos dizer, que já são característicos, tal como esta, a luta do táxi e o empurra para então subir num deles e chegar ao trabalho mais cedo, o que
chegar mais cedo tem sido cada dia que passa um pouco mais difícil também devido à situação do trânsito, tal como já referenciamos noutros pontos que passamos, e este mesmo engarrafamento que, de certa forma, causam então um afunilar, uma enchente nas paragens devido à ausência de táxis. Vamos procurar falar com alguns munícipes que, obviamente, já se fazem aqui nesta mesma paragem. Vamos tentar conversar com uma senhora. Muito bom dia. A luta aqui do táxi é diária? Acabei de chegar agora. Acabou de chegar agora? Sim. Mas, normalmente é aqui onde pega o táxi? Sim, sempre. Vai para onde? São Paulo. Bem difícil mesmo. Por quê? Não sei, eu acho que é mesmo o caso dos táxis. Muito obrigado. Ouvíamos aqui uma senhora que vai pegar o táxi daqui a pouco, que referenciou então ser um tanto quanto difícil pegar o táxi. É esta a luta que se vive aqui diariamente. É esta a luta que se vive aqui diariamente, tal como se pode verificar aqui o movimento então de veículos que se faz aqui nesta rotunda que existe aqui no Cascal do Buraco. É este o quadro que se pinta aqui sobre a movimentação, a circulação rodoviária, pelo menos aqui nesta parte daqui do Cascal do Buraco. Iracelma, é este o apontamento que podemos levar até os nossos telespectadores, pelo menos nesta parcela. Obviamente vamos percorrer a outros pontos e sei que também tem informações que chegam do Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. A movimentação rodoviária na zona do Casquel do Buraco, onde o trânsito está carregado e também as pessoas nesta altura enfrentarem dificuldades para apanharem um transporte para os seus mais variados destinos. Vamos olhar para as capas dos jornais nacionais e internacionais. E começamos a olhar para a capa do jornal O Globo, que titula Flamengo iguala na vontade, mas erra demais e é eliminado por Bayern implacável. Alemães forçam erros fatais em 10 minutos. Rubro-negro reagiu, mas foi presa fácil. Na capa do jornal espanhol La Vanguardia, o novo cenário internacional, a ONU alerta para uma queda na ajuda ao desenvolvimento devido ao rearmamento. Ucrânia queixa-se da falta de apoio estrangeiro, enquanto a Rússia redobra a sua ofensiva. Rumamos para a capa do Le Figaro, que titula, nesta quarta-feira, Dalai Lama quer acertar a sua sucessão para se opor a Pequim. Por ocasião do seu 90º aniversário, a figura decorativa tibetana deverá anunciar as suas intenções relativamente à sua reencarnação a 2 de julho, numa tentativa de frustrar a estratégia da China neste processo altamente político. Agora o jornal desportivo, a bola que estampa varandas abre porta a Gyökeres. Presidente do Sporting tranquiliza goleador e envia recado ao empresário do sueco. O sucesso da formação das águias dos Benjamins aos sub-23 também é destaque na capa do jornal desportivo, a bola. Vamos a seguir com a atualidade. A terminar o mês de junho, lembramos que o fim de semana foi marcado pela Roda do Amor. O casal presidencial conviveu em Luanda com mais de 300 crianças. Na ocasião, o Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, considerou que a educação cultural e para a cidadania é fundamental para o crescimento saudável das crianças e sublinhou que é uma tarefa que começa no seio da família. Nós estamos aqui perante grandes talentos que são o resultado do trabalho, em primeiro lugar, das famílias, mas também
da sociedade civil, neste caso concreto, representado aqui pelo espaço Aplausos. Sempre que a sociedade civil abraça causas nobres como esta, a da educação dos nossos filhos, filhas e filhos, das nossas crianças, o resultado é este que acabamos de assistir e muito mais. E o presidente João Lourenço espera também que mais organizações sociais, públicas e privadas, se juntem nas ações que visam a formação cultural da criança. Eu gostaria, portanto, de dar os parabéns não apenas às crianças aqui presentes neste palco, que acabaram de nos presentear com um grande espetáculo de muito alto nível, como também dos respectivos pais, das famílias e, obviamente, do cabingano Manuel. Ainda sobre a criança, a Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, defende uma formação infantil que inclua as mais variadas formas de se fazer arte. Não há dúvida nenhuma que o que nós assistimos hoje aqui é bem a prova de que a arte e a cultura libertam, não é? Libertam os adultos, as crianças, os idosos e dão a oportunidade de fazer emergir talentos. Nós hoje tivemos aqui a oportunidade de acompanhar um show de crianças que de facto nos orgulha a todos nós e que dá a certeza, como disse Sua Excelência o Presidente da República, ali no palco com as crianças, que quando investimos nas crianças, com a educação, também com a cultura, os resultados são maravilhosos. E o Ministro da Cultura, Filipe Zau, é igualmente da mesma opinião. Defende que a diversidade de opções na formação cultural da criança deve ser incentivada. Há muita coisa boa, gente com muita qualidade nesta propriedade. Eu penso que temos que agora preocupar-nos com a formação, para que realmente, trabalhando estas crianças como deve ser, nós vamos ter grandes profissionais futuramente para a cultura. A atualidade continua no seu Manhã Girassol. Várias lâminas de comprimidos, certeza e folhetos foram entregues neste domingo aos munícipes dos Molenvos numa campanha de sensibilização contra a cólera realizada pelo Conselho Provincial da Juventude de Luanda. O Conselho Provincial da Juventude em Luanda realizou, na manhã deste domingo, uma campanha de sensibilização porta a porta relativamente à conscientização da cólera no município dos Molenvos. Maria da Costa diz que lhe foi dada lâminas de comprimido para adicionar na água antes mesmo do consumo e vai praticar a orientação passada. Eu sei que a cólera é uma doença que mata rapidamente. Então, nós, as mamães e papá, temos que estar sempre atentos. Sempre que tivemos que dar uma fruta ou uma salada ao bebê ou os filhos de casa, temos que lavar sempre. E se metermos uma gotinha de lixívia na água, melhor ainda. E também as crianças têm o hábito de defecar na rua, então temos que conversar com as crianças, tem que ir mesmo ao quarto de banho, fazer lá as suas necessidades e quando tiver a sair do quarto de banho, sempre lavar a mão. A senhora Macumbo Dombache diz que a campanha é benéfica e que vai despertar cada vez mais a população. Falaram para meter 4 comprimidos no bidão de 20 litros e sabão e lavar as mãos. Criança não dá para começar a brincar fora, quando quero comer é lavar as mãos. Isso dá conselho nos meus filhos, meus netos. A coordenadora provincial da promoção da saúde do Gabinete da Saúde de Luanda, Maria Martins, diz que o objetivo da sensibilização é de primar pela prevenção da cólera no município dos Molenvos. Visto que também já foi um dos segundos municípios a seguir a Cacoaco mais assolado, não é? E é uma estratégia do Gabinete Provincial de Saúde de Luanda com o apoio do Conselho Provincial da Juventude, no sentido de que o lema é 0 casos por cólera na província de Luanda. Tanto é que o município dos Molenvos já não aparece no boletim. Por quê? Porque está
automaticamente a primar pela prevenção. Então temos feito as ações de sensibilização contínua, temos estado a trabalhar também com outras organizações, tal como o COAM, com a estratégia do CAT, que é a intervenção na casa do caso e ao redor do caso, dando kits de higiene e também tratamento da água do próprio tanque da casa. O representante do Conselho Provincial da Juventude, Alberto Baduna, reitera que o objetivo é de sensibilizar toda Luanda, tendo em conta que a cólera tenha começado no município de Cacoaco. Estando preocupado com os números de morte, de morte sobre o surto da cólera que tem estado a se registrar na província de Luanda, decidimos então desenvolver as megas campanhas de sensibilização, de prevenção e combate sobre esse surto que tem estado a dizimando vida de milhares de nossos familiares. E foi lançado neste sábado, aqui em Luanda, o projeto Nossas Madrinhas de Honra. A iniciativa da Associação Tribo Global Quenda vai beneficiar essencialmente crianças albinas com idades que vão dos 0 aos 12 anos. Empoderar, salvar vidas e a inserção social de crianças com albinismo dos 0 aos 12 anos é o que se pretende com o lançamento do projeto Nossas Madrinhas de Honra, de iniciativa da Tribo Global Quenda. Durante o ato que teve lugar no Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto, alguns pais contaram na primeira pessoa as dificuldades que enfrentam quanto ao acesso aos cuidados médicos, bem como à obtenção de fármacos para os seus filhos. A avó do caminho, no Camama, no dia do parto da mãe, a mãe faleceu. E dermatologia. Também com o produto, o projeto anda a oferecer. A associação garantiu que o projeto vai ser implementado em outras províncias e também em outros países, como forma de trabalhar na inclusão social do grupo, promovendo e protegendo o total usufruto dos seus direitos. Essas crianças, ao crescerem, estejam ao pé de igualdade em oportunidades e no seu pleno gozo de direitos. Que a partir de janeiro estejamos também com madrinhas voluntárias e parceiros nas demais províncias de Angola. Às vezes a questão de aceder aos de ajudar no desenvolvimento da Angola. E em Moçambique também já temos um parceiro para fazer o mesmo lançamento lá em Moçambique. E, portanto, nós queremos que estas crianças se sintam incluídas na sociedade e que as diferenças deixem de ser diferenças, passem a ser, de facto, um motivo para ajudar e interagir com todas as pessoas da sociedade. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, que faz parte das 30 mulheres que abraçaram o projeto como madrinhas de honra, referiu que com o lançamento do projeto, esta franja da sociedade vai continuar a merecer atenção, acompanhamento, bem como apoio por parte do partido, desde a sua formação. Sim, nós temos a grande responsabilidade de cuidar, de proteger, de salvaguardar também este bem que é o bem-vida. Falo em nome da direção do nosso partido aqui presente também, vamos apoiar, vamos acompanhar os estudos do Carlinhos até a universidade. Com um olhar atento, Maraquiosa sublinhou que é necessário que esta causa se estenda às comunidades e condenou os atos de discriminação que muitas vezes assolam pessoas com albinismo. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para condenar veementemente todos os atos de exclusão, toda a estigmatização que é feita para com as pessoas que vivem com albinismo. Porque infelizmente temos estado ainda a verificar em algumas famílias, como disse, a questão da estigmatização, a questão de associarem estas pessoas a práticas de feitiçaria e outras, e acabam muitas vezes por serem maltratadas mesmo no seio familiar. Portanto, ainda bem que temos este grupo de pessoas, de homens e mulheres,
Ainda bem que temos a oportunidade de fazer parte desta rede, que sim, vamos continuar a trabalhar e a defender os direitos das pessoas que vivem com albinismo. O lançamento do projeto Nossas Madrinhas de Honra teve lugar no Memorial Dr. António Agostinho Neto e contou com a presença de vários membros do Biró Político do MPLA, entre as quais a vice-presidente do partido Maraquiosa e outras individualidades. Momento para mais um contacto com João Alves no Bom Dia com Energia. Olá, João, uma vez mais, bom dia. Bom dia, Iracelma. Voltamos a ter este contacto com a nossa televisão, o Manhã Girassol. Na verdade, estamos já também a percorrer a nossa hora final do encontro de hoje. Passam 16 minutos das 8 da manhã e nós vamos fazendo acontecer este nosso programa aqui, o Bom Dia com a Energia, que vai até as 9 da manhã. É a altura para também olharmos para algumas efemérides, alguns factos que fizeram história em dias que já lá se foram, mas em anos que já lá se foram, mas num dia como de hoje. E vamos começar pelo ano 1908, quando uma explosão provavelmente causada pela queda de um meteorito na Sibéria provocou tremores até o centro da Europa. É o evento chamado de Tunguska. E em 1934, na noite das facas longas, Adolf Hitler manda matar vários membros do partido nazista, identificados por ele como possíveis inimigos no futuro. No ano de 1974, o bailarino russo Mikhail Baryshnikov pede asilo ao Canadá durante uma turnê na companhia de Bolshoi. Em 1980, o Papa João Paulo II pisa em solo brasileiro pela primeira vez e visita uma cidade por um dia ao longo dos 13 dias que passa no país. Em 1986, estreava na Rede Globo o primeiro programa infantil Show da Xuxa. Não sei se tu lembras, Iracelma. Lembro-me, Em sim, 1997, J.K. Rowling, escritora inglesa, lança o primeiro livro da série Harry Potter e o Reino Unido transfere a soberania sobre Hong Kong para a China. Em 2004, a sonda espacial Cassini-Huygens é capturada pela órbita no planeta Saturno. Para no ano de 2015, uma aeronave militar Hércules C-130 com 113 pessoas a bordo cai em uma área residencial em Medan, na Indonésia, resultando em pelo menos 116 mortos. 2019, Donald Trump se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar a República Popular Democrática da Coreia, no caso a Coreia do Norte. Em 2020, entre protestos, a China aprova a Lei de Segurança Nacional, ignorando o Conselho Legislativo de Hong Kong. Para no ano de 2023, no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral formar a maioria pela inelegabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro até 2030. São estes alguns factos que fizeram história num dia como de hoje, mas em anos que já lá se foram. É verdade, Iracelma. Muito bem. João Alves, sim. Nós voltaremos ao contacto. Provavelmente poderá ser o último contacto nesta segunda-feira, o último dia do mês de junho e o primeiro da semana. Pois, quando falavas em último contacto, pensei que já não havíamos de aflorar mais. Não, ainda teremos um último contacto para podermos continuar a levar. Último contacto para hoje. Exatamente, o último contacto para hoje, exatamente, para o mês de junho também. Também. E certamente voltaremos com outras que fazem acontecer o matinal da Girassol FM. Um bom dia com a energia. Até já. Bom dia com a energia, Iracelma Ronaldo, e esta informação que nós passamos para o Manhã Girassol. Bom dia. Um bom dia também que se renova cada dia que passa para os nossos estimados ouvintes. Vamos olhar agora para o estado do tempo. Cidade de Luena terá o céu com sol encoberto, temperatura mínima de 9 graus e máxima prevista de 27 graus. A umidade relativa do ar prevista para hoje é de 44%. Vamos a mais um intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Até já. Renovados os votos de bom dia, o Manhã Girassol que está no ar, já na reta final. Vamos até bem perto das 9 da manhã, sempre com o melhor da informação. E nesta altura vamos conferir como estão as coisas pelas ruas de Luanda com Ernesto Jaime.
Ernesto Jaime, uma vez mais, bom dia. Aí onde te encontras, há um trânsito, 2 cenários, como nos outros pontos que também já estiveste. Fala comigo, companheiro. Viva, Iracelma, já não estamos nas vias alternativas, mas estamos sim numa principal avenida. Esta que damos a ver é a de Olinda Rodrigues, para quem sai da Vila de Viana para aqui até o 1º de Maio e vice-versa. Por aqui o trânsito faz-se na tranquilidade, pelo menos para quem vai até a Vila de Viana, para chegar pelo menos até aos congoleses. O cenário estava um pouco mais apertado já no outro sentido, para quem chega ao 1º de Maio. Tudo por conta também das regras que se vão impondo aqui nesta altura pelos agentes reguladores de trânsito, tal como conseguimos sentir, ouvir o soar do apito, então, instrumento principal dos agentes. Nós vamos nos aproximar um pouco mais para então podermos ver estas imagens milimetricamente ou perceber este cenário de forma mais próxima, tal como podemos verificar também já o movimento aqui de pessoas a fazerem a travessia aqui nesta mesma avenida, tal como fizemos referência, os agentes reguladores aqui de trânsito a colocarem a regra neste troço rodoviário, nesta avenida, de forma também para que se tenha ordem, para que se tenha mobilidade e que se conceda então a prioridade a veículos que venham de outros pontos, por exemplo, quem vem do aeroporto e chega pelo menos também ao São Paulo ou outros pontos, então aqui a se colocar a regra por parte dos agentes de uma nota positiva aqui, já que muitos dos semáforos encontram-se aqui em maus estados de conservação e já não funcionam praticamente. Se não funcionam os semáforos, então funcionam os agentes reguladores de trânsito aqui nesta principal avenida, no centro da cidade, para colocar então aqui regras. Essa questão dos semáforos, que também é uma questão que há muito já se debate, o próprio melhoramento deste e também o próprio engarrafamento que se tem verificado então por quase todas as principais vias da cidade capital. O trânsito, tal como se pode ver aqui, faz-se de forma normal. Agora vemos um trânsito parado, tudo por conta do que acabamos de fazer referência, os agentes a colocarem regras para ceder a passagem. É este o cenário que se pode viver aqui, uma altura em que os alunos a esta hora, uns a fazerem prova já também, daí o pouco registro de movimentação dos pequeninos, então também aqui, o que de certa forma também acaba muitas vezes por preencher aqui este espaço. Iracelma, o quadro que lhe podemos dar a ver, são estas as imagens, é esta a radiografia que se pode fazer neste último apontamento sobre a situação de trânsito. Os cumprimentos são de Suba Pedro nas imagens. Ernesto Jaime, bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E o último apontamento sobre a situação do trânsito na capital do país. Amanhã tem mais, por agora é mesmo um até amanhã. E nós vamos continuar a olhar para a atualidade. Milhares de pessoas bloquearam as ruas da Sérvia em protesto contra a detenção de manifestantes antigovernamentais que entraram em confronto com a polícia numa grande manifestação realizada no último sábado, exigindo eleições antecipadas. A polícia tinha anunciado que 48 agentes ficaram feridos e 22 manifestantes procuraram
receberam ajuda médica, enquanto 77 pessoas detidas, 38 permaneceram hoje sob custódia, a maioria delas enfrentando acusações criminais, disse o ministro do Interior, Ivica Dačić. O presidente da Sérvia anunciou hoje mais 9 detenções numa conferência de imprensa, acusando os organizadores da manifestação de incitarem a violência e ataques contra a polícia e apelando à instauração de processos judiciais. E cerca de 1000 pessoas manifestaram-se durante o fim de semana em todo o país contra um projeto de lei agrícola, segundo o coletivo Nohir, da origem do apelo à mobilização. O Nohir reúne dezenas de organizações não governamentais, ambientais, mas agricultores e cientistas estiveram também entre os que exigiram em 60 cidades francesas a revogação do projeto de lei que visa suspender restrições impostas aos agricultores e cuja análise do Parlamento está prevista para esta segunda-feira. Uma comissão mista, composta por 7 senadores e 7 deputados, terá a tarefa de encontrar um texto de compromisso depois de uma rejeição tática. Vamos olhar agora para a atualidade esportiva. E entra em estúdio, não é em campo, a Georgina João. Georgina, muito bom dia. Espero que tenhas tido um bom fim de semana, minha colega. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. Tive, sim, um bom final de semana desportivo, muitas emoções, passos mágicos, velocidade. Foi um final de semana muito agradável. Estive a ver futebol, não poderia deixar. As notas do desporto nacional e internacional. Hoje vamos falar do médio angolano Manuel Quiliano, que vai deixar o Estrela da Amadora, vai rumar para uma outra realidade, que é o futebol russo. Estive a ver também o Mundial de Clubes. Vamos ter uma reedição nos quartos de final, Bayern de Munique PSG, que já foi um jogo da Liga dos Campeões em 2020, ganha pelo Bayern de Munique. E vamos falar também de velocidade MotoGP. Marc Marquez voltou a vencer mais uma etapa do Mundial da modalidade. Vamos à atualidade uma a uma. Vamos a uma com muita velocidade. Vamos a isso. Vamos sim. Começamos com o desporto, o futebol nacional. O médio defensivo angolano Manuel Quiliano, melhor, de 22 anos, deixou a Estrela da Amadora de Portugal depois de 2 anos. O jogador poderá rumar à Rússia. Iracelma, no futebol internacional, como dissemos há bem pouco tempo, o PSG e Bayern de Munique vão reeditar a final da Champions League, mas neste sábado também tivemos um outro jogo. Palmeiras, Botafogo, um clássico brasileiro, mas que foi disputado nos Estados Unidos da América, com o Palmeiras a vencer o Botafogo por 1-0, e nos quartos de final vai encontrar o Chelsea, enquanto o Bayern de Munique vai jogar com o PSG, que eliminou a equipa do Inter Miami de Lionel Messi. Dizer que Lionel Messi ontem não brilhou, nem ele, nem as outras estrelas. Infelizmente. Infelizmente, e o PSG demonstrou que realmente é a melhor equipa do mundo na atualidade, porque passeou classe do princípio ao fim. O treinador Luís Henrique ainda deu-se ao luxo de poder variar os seus jogadores. Então ontem foi o final de semana, foi um espetáculo. No que o desporto diz respeito. Exatamente, no Mundial de Clubes. Agora vamos falar de velocidade. Não sei se a Iracelma gosta de velocidade. Não, nem tanto. Nem tanto. Não aprecio tanto porque também não entendo muito. Desde 25 e reforça a liderança da prova. E é com a vitória de Marc Marquez, velocidade, 140 km, que nós vamos terminar a nossa primeira participação aqui no Manhã Geração, ao que o desporto diz respeito. E a última do mês. E a última do mês de junho, que foi muito bom para nós. Brutal. Foi neste mês que estreámos também o Manhã Girassol. Exatamente. Que agora a nova companhia, não é, dos nossos telespectadores, das 7 até bem perto das 9 da manhã. Exatamente. Iracelma, antes de me despedir, deixa-me só vender o peixe, que ele está baratinho. Nós vamos ter muitos atrativos, vamos ter futebol, vamos fazer a análise dos 2 jogos dos oitavos de final do Mundial de Clube, vamos falar também de MotoGP e temos outros assuntos que serão então motivos de conversa para os nossos analistas no dia de hoje, tanto para o Desporto na Rede como também para o Grande Jogada. Georgina, até amanhã. Obrigada. Até amanhã, bom dia.
E nós continuamos aqui deste lado. É tempo para a última conexão, o último contacto com a Girassol FM nesta segunda-feira. Estamos de volta para o nosso último contacto. Promessa é dívida. Está tudo bem aí? Certamente estás a ouvir boa música. É bem verdade, Iracelma. Estamos já mesmo no final do nosso encontro, 37 minutos já passados da hora final, e estamos aqui a ouvir esta bonita música da Alisson de Paixão. O tema é Viver. É só isso. Viver é mesmo só isso, não é? Não sei se viver é só isso, mas acho que viver é todo um conjunto de tarefas que vamos tendo no nosso dia a dia, não é? Exatamente. Para darmos sentido à vida. Naturalmente. Tal como estamos a fazer agora, também estamos a trabalhar. Deixa a vida me levar, mas nem sempre é preciso deixarmos a vida nos levar, não é? É impossível também, é impossível. Mas viver é só isso. Nós estamos a esta altura também a trabalhar e a viver, não é? Viver a fazer aquilo que gostamos. E com muito amor, muito carinho. Muito prazer. A mesma energia de sempre. Energia positiva. Mesmo estando a acordar muito cedo para levarmos a informação, boa música, entretenimento aos nossos radiovintes e também telespectadores. Mas viver também é isso. Atenção. E é nosso dever, é nossa obrigação. Estarmos aqui cedinho para contarmos toda a atualidade em termos de notícias, levar esta boa disposição também aos nossos estimados ouvintes, radiovintes e telespectadores que diariamente nos acompanham nesta caminhada de luta, de labuta, de trabalho, de desenvolvimento. E certamente estão connosco já nestes minutos derradeiros desta edição de segunda-feira, tanto do Bom Dia com Energia nos 102.7 como também aqui no Manhã Girassol. Mas eu tenho uma pergunta para ti, João Alves, até porque estamos a viver o último dia do mês de junho, o mês dedicado à criança. Como é que foi o teu mês de junho? Trouxeste a ribalta, a criança que mora em ti neste mês, ou não é bem assim? Não, deu para recordar. E nós nos tornamos crianças principalmente quando estamos em casa. Porquê? Porque temos a companhia de crianças. E então, dos netinhos, dos filhos, dos sobrinhos. Você tocou num ponto muito essencial para os nossos corações. Eles podem ser tão grandes, passa a expressão, pela idade, mas ficam tão pequeninos quando estamos ao lado de corações pequenos. Os chamados anjos, não é? Exatamente. Então brincamos, demos ali uma cambalhota, pese embora os ossos já não permitirem. Mas uma cambalhotazinha daqui e da lá, e então vamos voltando à nossa infância, é verdade. Exatamente, então, mas cuidar das nossas crianças não é apenas no mês de junho, todos os dias, a todo momento, a toda hora, principalmente nos dias que correm, não é? Onde, infelizmente, onde elas deveriam encontrar a devida proteção, é lá onde elas nem sequer são poupadas também. Infelizmente. Dizias muito bem, a criança hoje é alvo de muita atrocidade e, na verdade, é preciso se reverter este quadro, porque ninguém gostaria de passar pela situação que algumas das crianças passam, não só no nosso país, mas no mundo no seu todo. É preciso olharmos ainda mais para os direitos da criança, é preciso respeitarmos as crianças, porque também crianças nós já fomos e agora estamos adultos. Estas crianças que nós estamos agora a trazê-las ao mundo devem beneficiar de todo este carinho e atenção. Sempre, João Alves. Não é só preciso esperarmos no junho, como dizias. Naturalmente, todo este carinho, toda esta atenção veio também para os radiovintes da Girassol FM, que a esta altura estão bem conectados ao Bom Dia com a Energia. Recebam aqui este abraço, este bom dia desta vasta equipa que está aqui deste lado a trabalhar no Manhã Girassol, e fica a promessa, certamente, de estarmos juntos amanhã, pontualmente às 7 da manhã e às 6 horas aí no Bom Dia com a Energia. É verdade, assino por baixo, amanhã pontualmente às 6 estaremos juntos. Iracelma, uma continuação de bom dia para si, um bom dia com a energia para todos os nossos estimados telespectadores. E nós deste lado vamos continuar com esta bonita voz da Alisson de Paixão, com este tema, Viver é só isso. Ai, vamos embora. Ai. Eu vou deixar a música tocar um pouco. Posso, João Alves?
Viver é só isto, música de Alisson Paixão, que nesta altura toca na Girassol FM, já consumir os últimos minutos do Bom Dia com Energia, o programa matinal da nossa estação radiofónica 102.7 aqui da rede Girassol. Nós continuamos também aqui deste lado a levar o melhor da informação, tudo aquilo que acontece dentro e fora das nossas fronteiras. Vamos voltar a olhar para os títulos da imprensa nacional e internacional nesta segunda-feira. Voltamos a olhar para as primeiras páginas dos principais jornais nacionais e internacionais. Vamos começar na capa do Jornal de Angola, que titula: em representação do continente africano, o chefe de Estado discursa hoje na 4ª Conferência sobre Desenvolvimento. RDC e Ruanda, presidente angolano apela às partes a honrarem os compromissos. O País, o jornal que tem tudo, escreve nesta segunda-feira: Instituto de Supervisão dos Jogos arrecada mais de 5 mil milhões de kwanzas em 3 meses. Aumento de acidentes de trabalho contrasta com relatórios apresentados por empresas angolanas. Olhamos agora para a atualidade na capa do jornal O País em Moçambique, que estampa: empresas de segurança privada devem 123 milhões de meticais ao INSS. O governo divulga contratos de concessão com cláusulas confidenciais. Também é destaque na capa do jornal O País em Moçambique. Rumamos para Portugal, ou para a imprensa portuguesa. Estamos precisamente na capa do Jornal de Notícias. Na edição de hoje, estampa: fosso salarial entre Lisboa e o País é cada vez maior. Na capital, paga-se em média mais de 350 euros do que no Porto e mais 643 do que em Bragança. Ainda na capa do Jornal de Notícias em Portugal, ex-vice de Gaia recupera controlo de dinheiro, carro e casa. Assim está o país e o mundo na imprensa nacional e internacional. Vamos agora estender o sinal até ao Hospital Geral de Luanda, onde está a nossa equipa de reportagem liderada pela Susana Ângelo. Susana, muito bom dia. Certamente vais avançar-nos as ocorrências das últimas 72 horas registadas nesta unidade hospitalar. Bom dia, companheira. Bom dia, Iracelma Arnaldo. Já aqui estamos no Hospital Geral também para este compromisso que já é habitual à segunda-feira, o olhar para as ocorrências do fim de semana nas unidades hospitalares. Esta é a primeira unidade onde nós passamos, ou onde estamos, e aguardamos, e porque também a direção já tem informação que estaríamos aqui, aguardamos a presença da chefe do Banco de Urgência para nos pontualizar relativamente às ocorrências, às doenças que tomaram conta dos bancos de urgência nesta unidade, que é de referência na província de Luanda. Como podes ver, Iracelma Arnaldo, nas imagens do Miguel Cristóvão, o hospital está bastante movimentado. Como disse, é uma unidade de referência e por isso mesmo os casos complexados vêm aqui para a ação. É a unidade que recebe pacientes que vêm um pouco de toda a parte desta província de Luanda. Vemos também aqui no interior mesmo do hospital muitos familiares que estão sentados, aguardam pela resposta
familiares que estão, dos seus doentes que estão aqui internados e também que acabaram por entrar durante esta madrugada. Iracelma Arnaldo, nós, como disse, chegamos aqui por volta das 7 e continuamos a aguardar então pela pessoa indicada, a chefe do Banco de Urgência, no caso, para falar para a TV Girassol. É um compromisso que eles já sabem que têm, mas são estes os constrangimentos que também temos estado a encontrar com algumas unidades hospitalares para falar. E é um direito do cidadão, é um direito que eles têm de serem informados e por isso é que nós temos esta obrigação e eles o dever de falarem para o público e pontualizar em relação ao sistema de saúde no nosso país. Há muitas reclamações também relativamente à morosidade no atendimento, as condições do próprio hospital são aspectos que muito preocupam os cidadãos que ocorrem a fases hospitalares do nosso país e esta não foge à regra. Sabemos também que, infelizmente, a malária continua a ser a patologia, a doença que mais leva o cidadão angolano às unidades hospitalares, e nesta época de frio que tem estado a predominar são as doenças respiratórias, tendo em conta também aqui o clima, sobretudo neste período da manhã muito úmido, e os médicos aconselham por isso mesmo o cidadão a redobrar os cuidados. Vamos tentar chegar à conversa com algumas pessoas que aqui estão, a este jovem com quem nós vamos tentar muito rapidamente conversar. Bom dia, em direto para a TV Girassol. Gostávamos de saber porque é que está aqui no hospital. Venho acompanhar um amigo. O que é que aconteceu ao seu amigo? Um acidente de trabalho. O joelho aqui está inflamado. A que horas é que aconteceu isso? Aconteceu lá por volta das 18 horas. Ali naquele momento do trabalho. O hospital já atendeu? Já tem alguma informação? Já estávamos aqui na quarta-feira. Vimos que a inflamação não está sempre aqui. Aqui estamos de novo hoje. O que é que nos pode dizer relativamente ao atendimento aqui nesta unidade hospitalar? Está muito lento mesmo. O atendimento está muito lento, não está gostando do atendimento. Muito obrigada. A insatisfação aqui de um cidadão relativamente ao atendimento neste hospital. Como dissemos, Iracelma, a morosidade é também a grande queixa. Vamos tentar a conversa com um jovem. Vemos que foi atendido aqui neste hospital, trauma. O que é que realmente lhe aconteceu? Bom dia. Isso foi tentativa de assalto. Onde é que aconteceu? Como é que foi isso? Aconteceu no Benfica. Eu estava a sair do trabalho para caminho de casa e lá apareceram jovens para tentar receber os meus bens. Estavam armados com arma branca? Branca. Foi faca. Fizeram um corte aqui no pulso. Entre aqui no antebraço. A que horas é que foi, mais ou menos? 21 a 22 horas. Sim. E como é que foi o atendimento? Foi bom, foi rápido. Foi muito bom. Obrigada. E as opiniões divergem, é isso mesmo, uns insatisfeitos, outros satisfeitos com o atendimento nas várias unidades hospitalares. É o essencial, Iracelma Arnaldo, que nós podemos levar para a nossa audiência nesta manhã de segunda-feira, último dia do mês de junho. Bom dia, Susana Ângelo, e também ouviu alguns utentes nesta altura que se encontram no Hospital Geral de Luanda, onde nos próximos serviços de informação a Susana certamente vai trazer as ocorrências registadas naquela unidade hospitalar durante o fim de semana. Já estamos na reta final do nosso programa e, como tem sido habitual, nós temos o Dia Girassol, que é apresentado pela Sara Rodrigues. Sara, muito bom dia, bem-vinda, boa segunda-feira. Bom dia, Iracelma Arnaldo. Boa segunda-feira para si também. Muito bem. Sara, tens a responsabilidade de apresentar a nós e também aos telespectadores a agenda do dia da Rede Girassol. Vamos a ela?
Vamos a ela com muito prazer. Bom dia, si, que nos acompanha neste preciso momento. Nós claramente começamos com o Manhã Girassol, mas a seguir a isto, às 12 horas, temos o Hoje Notícias, sob os cuidados do jornalista Adilson Garcia. E um dos destaques a conferir é sobre o Presidente da República, João Lourenço, que discursa hoje no debate geral da 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento ao Desenvolvimento, convocada pelas Nações Unidas. Às 13 horas, o jornalista Bravo da Silva entrará em sua casa com um programa de esporte na rede para lhe colocar a par de tudo quanto acontece em torno do mundo desportivo, com uma análise centrada na final do Campeonato Europeu de Sub-21 em futebol. E às 14 horas, a nossa emissão ganha mais cor e adrenalina com o programa Tudo Passa Aqui, conduzido pela extrovertida Coiela Clementino. Com ela e Natalício Gaspar, na rubrica O que Caiu na Rede, você ficará a saber tudo à volta da vida dos famosos nacionais e internacionais. E para fechar o mês de junho em grande, sendo hoje o último dia do mês da criança, o programa receberá os mais pequenos que irão fazer a festa conosco. Às 16h30, você estará bem mais conectado à Rede Girassol com o programa Conexão, apresentado por Braulio Anderson. E permita-me dizer, o programa de hoje estará imperdível, pois duas das vozes mais sonantes da música angolana estarão no Conexão. Sim, falo de C4 Pedro e Gerilson Israel. É para não perder mesmo. E ao cair da noite, o indispensável Salu Gonçalves recebe a emissão e segue com o programa Zoela Meu Povo. E nos dará a ver uma reportagem de Ailton Fernandes que tem que ver com os semáforos inoperantes que agravam o trânsito em vários pontos críticos da cidade capital. Às 19h45, a jornalista Kina Santos estará a conduzir o Girassol Jornal. A grelha de programação encerra às 21 horas com Girassol Debate, conduzido pela jornalista Laurinda Calças. Esta está apresentada, neste caso, a grelha de programação da Rede Girassol, nesta edição de segunda-feira, referente a 30 de junho do ano 2025. Iracelma Arnaldo, eu não posso deixar de convidar os nossos telespectadores a ficarem bem ligadinhos a nós, não é? Exatamente. Sim, pois nós estamos na posição 20 da ZAP, 54 TV Cabo e 508 na DSTV. Mas temos uma novidade. A partir do dia 7 de julho, nós mudaremos de posição na grelha da ZAP. Exatamente. Vamos para a posição número... É assim, não é? 7. Sim, Iracelma Arnaldo. Estaremos na posição número 7. Sara, muito obrigada. A ti, minha colega, eu desejo a continuação de um ótimo dia e amanhã certamente estaremos juntas. Muitíssimo obrigada igualmente. Claramente que amanhã estaremos juntas. E assim que nos acompanhou, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente às 7 da manhã. Bom dia, estamos juntos.